Uma das coisas que fazem muitos se tornarem fãs de Quilos Mortais nem sempre é a luta dos pacientes perdendo todo o seu peso, mas sim a transformação que a série causa na realidade dessas pessoas que lutam contra a obesidade e que finalmente decidem entrar na batalha por suas vidas. E é bem possível que qualquer um que teve sucesso na perda de peso irá dizer que a transformação maior foi muito mais do que um antes e depois na foto. Se você é fã e acompanha todos os episódios, com certeza já deve ter visto aqueles pacientes que pediam pelo menos a metade do cardápio de um fast food, não é mesmo? E sem falar que eles já deviam estar seguindo a dieta do Dr. Now. Embora algumas histórias não tenham terminado bem, muitos pacientes perderam peso após a sua cirurgia e vivem uma vida mais saudável. Mas por incrível que pareça, alguns deles até conseguiram ganhar de volta todo o peso que eles tinham perdido. Enquanto Quilos Mortais tenta mostrar o quanto é difícil lidar com a obesidade, também vemos aqueles momentos bem constrangedores que acontecem no programa. E foi pensando nisso que nós separamos os momentos mais constrangedores que aconteceram no programa Quilos Mortais. Se você já gostou do tema do vídeo, já toca no like e se é novo por aqui, se inscreva, que toda semana teremos vídeos novos por aqui. Agora, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Se você se lembra da história de Janine Miller, sabe que os joelhos dela estavam bem danificados por causa do seu peso e que ela teve que usar uma scooter elétrica para conseguir se mover. Até o final do seu episódio, na sexta temporada, ela conseguiu baixar o seu peso para 256 quilos. No entanto, a sua jornada foi bastante desafiadora no começo do programa. Sem falar que ela estava sempre discutindo com o Dr. Now e até mesmo mentindo para ele sobre estar seguindo a dieta. Mas como a balança não mente, depois de uma semana ela só tinha perdido 450 gramas. E isso porque Dr. Now deu como meta para ela perder 450 gramas por dia. No entanto, uma das cenas mais memoráveis do episódio foi quando Janine decidiu que ela não conseguia mais resistir aos seus instintos por comida. Então ela simplesmente pegou a sua scooter e partiu para um drive-thru e pediu uma porção gigante de nuggets de frango. E como ela mesma disse em algumas vezes no programa, isso tudo faz parte de um grande show de horrores. Muitas vezes o que acontece no programa não é bem como a gente pensa. Pelo menos, de acordo com Quilos Mortais, a estrela Dori Perkins, em um processo contra a produtora, ela alegou que a história dela na TV foi criada para impactar os fãs da série. Dori afirmou que algumas das cenas foram encenadas e editadas, fazendo parecer que ela estivesse ganhando peso, quando na realidade ela estava perdendo depois de ver o Dr. Now. De acordo com ela, a produtora criou uma história onde ela não iria seguir a dieta. E para fazer isso, eles forçaram com que ela comesse grandes quantidades de comidas que engordam. E isso levaria ela para aquelas famosas discussões com o Dr. Now, em que ele iria criticar ela por não conseguir seguir a dieta. No processo, Dori também declarou que acabou sendo internada no programa para ter a sua dieta monitorada, mas que segundo ela foi tudo pela audiência, sendo que ela estava perdendo peso. Se você assistiu a história de Dori, me diz aí o que você achou dessa briga dela com o programa Quilos Mortais. Quando Joyce decidiu participar do programa, ela provavelmente não tinha se dado conta que todos os seus dias seriam acompanhados. E ela até teve a sua cirurgia negada pelo Dr. Now, porque em vez de perder peso, ela ganhou quase 5 quilos. Mas mesmo assim, o Dr. Now ainda estava bem confiante nela e que ela pudesse perder mais peso. Porém, ele queria ver se Joyce continuaria a perder peso depois que ela tivesse alta do hospital e se ela estava tomando ou não conta de si mesma. Mas ele pediu para que ela voltasse para o hospital para estar acompanhando seu peso e em seguida recusando em oferecer qualquer ambulância. No entanto, Joyce conseguiu perder as suas consultas porque ela pensou que seria impossível comparecer 2 dias após a conversa deles. Mas Joyce deu um jeito e finalmente conseguiu chegar ao hospital para subir na balança e ver quanto estava pesando desta vez.
Joyce estava pesando 277 quilos, tendo aumentado seu peso em 26 quilos desde que saiu do hospital. O mais embaraçoso foi ver que Joyce afirmava a Dr. Now que estava seguindo a dieta que ele havia passado para ela, sem falar que ela ainda teve a coragem de dizer que estava malhando e ainda tentou justificar o seu ganho de peso, dizendo que poderia ser por causa da quantidade de água que ela bebia. Mas Dr. Now já descartou isso, dizendo que isso só era mais uma mentira dela. Então, depois de ouvir isso dele, ela teve a brilhante ideia, entre aspas, é claro, de fingir um ataque cardíaco para tentar sair daquela situação, fazendo os espectadores e os médicos ficarem todos preocupados com a saúde dela. Mas finalmente depois foi descoberto que ela estava fingindo completamente um ataque cardíaco. Quando Joey entrou no programa pela primeira vez, a balança mostrou que ele já estava com quase 363 quilos, e que não foi nenhuma surpresa, já que ele passou a vida toda usando a comida como um tipo de muleta emocional, consumindo cerca de 10.000 calorias por dia, pelo menos 5 vezes mais do que ele deveria estar comendo normalmente. Só que as coisas já estavam ficando bem fora do controle, depois que ele percebeu que não conseguia mais ficar em pé sozinho. Joey sabia que precisava perder peso urgentemente. No entanto, o mais difícil veio quando Joey teve que ligar para uma ambulância porque as suas pernas não aguentaram o seu peso e ele ficou caído no chão. Mas felizmente Joey conseguiu a ajuda do Dr. Now, que realizou a sua cirurgia de bypass gástrico. Depois disso, ele perdeu 63 quilos sozinho e a partir daí ele conseguiu também realizar a sua cirurgia de remoção de pele, perdendo um total de 226 quilos. Lembra da Liz Evans? O peso dela já estava tão fora do controle que ela mal podia caminhar ou até mesmo sair da cama, porque ela pesava 327 quilos. Ela tinha 35 anos e foi mostrada sempre deitada na cama durante todo o seu episódio de 2 horas. A pior parte é que ela não era capaz de virar na cama ou até mesmo tomar banho. Então sua mãe, que era idosa, uma prima e uma tia cuidavam dela. Liz nasceu com uma perna mais curta do que a outra e passou por várias cirurgias, e que deixaram ela mancando. E por causa disso, quando era jovem, ela ficou muito deprimida e começou a ganhar muito peso rapidamente. Sem falar que o excesso de peso dela já estava levando para mais perto da morte. Ela já estava com muitos problemas de saúde, incluindo um linfedema na perna por causa do seu tamanho. Quando ela decidiu procurar a ajuda do Dr. Now, ela teve que ser transportada para Houston por uma ambulância extra larga para encontrá-lo. Mas, felizmente, depois de um longo programa, Liz já tinha perdido 160 quilos e foi capaz de dar alguns passos com a ajuda de sessões de fisioterapia. Com quase 450 quilos, Samantha Mason estava mais perto de morrer a cada dia. E para piorar as coisas, ela ganhava vida e era paga para fazer vídeos online comendo. Samantha explorava o seu peso de todas as maneiras possíveis para manter financeiramente ela e toda a sua família. Mas quando ela percebeu que o seu peso na balança já estava tão alto e que ela poderia morrer antes de alcançar os seus objetivos de vida, ela decidiu mudar e ter uma vida saudável de volta. Durante o seu episódio, os fãs assistiram o Dr. Now tentando ajudar Samantha a perder peso e ficar saudável. Mas infelizmente, devido ao tamanho de Samantha, não tinha nenhuma ambulância em todo o estado do Colorado que pudesse transportá-la para Houston e ter a sua consulta. Não querendo esperar para dar assistência médica para Samantha, Dr. Now, em parceria com outro cirurgião bariátrico que também executa cirurgias de alto risco, foi a esperança de salvar a vida de Samantha. E depois de uma longa batalha contra o peso, Samantha compartilhou uma foto dela onde parecia o seu rosto estar muito mais magro do que durante as filmagens da 9ª temporada de Quilos Mortais.
Se você pudesse descrever o Dr. Now em uma palavra, o que você diria? Pois bem, para muitos pacientes do programa e até fora dele, Dr. Now é considerado um herói. Embora muitos dão a ele os créditos por salvar as suas vidas com a perda de peso através do bypass gástrico, ele também tem alguns pacientes que não ficaram bem felizes com ele. E Michelle Parker foi um desses pacientes, e ela alegou que o Dr. Now tinha deixado um tubo dentro dela depois de uma cirurgia em 2012. E em que 2 anos depois veio a perfurar o seu cólon. De acordo com um processo em que Michelle acabou perdendo parte do seu cólon, ela estava sofrendo de extrema depressão por saber que tinha um tubo de 6 polegadas dentro do seu corpo por quase 2 anos. Embora seu processo por negligência médica alegasse despesas de cirurgia, perda de renda, dor e depressão, ela simplesmente decidiu abandonar o processo em 2013, e isso levou a várias especulações de que houve algum tipo de acordo extrajudicial para o fim do processo. Em Quilos Mortais, quando conhecemos a história de Crystal, ela era mãe e esposa, e já estava quase incapaz de se mover de um lado para o outro sem ajuda. Com mais de 270 quilos, ela já estava completamente desgastada. O seu marido estava sempre para apoiar e se esforçar para enfrentar a obesidade do lado dela. No entanto, o seu filho Josh era um motivo de preocupação para ela. Durante o seu episódio, Crystal falava sobre ela mesma em tom de desprezo. Ela chegou a revelar que o seu filho não gostava de ser visto com ela em público, e isso fazia com que ela se machucasse ainda mais. Crystal não estava apenas lutando contra os números na balança, ou aquelas pessoas que ficavam jogando piadas em um aeroporto, mas também o seu filho Josh, que com vergonha dela vivia com a cabeça baixa e olhando para os seus próprios sapatos. Crystal sabia que ela era uma grande mãe, mas como ela não podia fazer nada sobre isso naquele momento, ela pediu para o seu filho Josh cobrir o seu rosto para que ele não se sentisse mais envergonhado e tivesse toda a atenção voltada para ele. E aí, você se lembra de mais alguns momentos constrangedores e de vergonha alheia que aconteceram em Quilos Mortais? Me diz aí que eu também fiquei curioso. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, não custa nada você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo naquele grupo da família que também gosta de Quilos Mortais. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.